Gênero textual, resumo, resenha. Essa matéria é do 4º bimestre e nós vamos dar sequência no nosso estudo dos gêneros textuais. Gênero textual, resumo. Vamos começar pelo resumo. O gênero textual, resumo, ele é muito utilizado no meio acadêmico. À medida que nós formos estudar o resumo, vocês vão perceber que tem resumo indicativo, resumo informativo, resumo crítico. Todos esses são resumos, mas cada um com características bem específicas. Então, para vocês que estão no ensino médio, seja no primeiro, segundo, terceiro ano, é muito importante saber como produzir um resumo. A começar aqui por duas citações que achei interessante para convencê-los a entender o quanto o resumo é importante como gênero textual. Ter a prática, ter o domínio e a habilidade de produzir. Primeiro, nós temos aqui, segundo a revista UFPI, eles colocam assim, que o gênero resumo, preste bem atenção, o gênero resumo, sabe-se que para a produção de qualquer trabalho científico é necessário o desenvolvimento de um resumo e que a sua importância é reconhecida atualmente pela comunidade acadêmica e científica. Então, veja bem, vocês têm que aprender a fazer um resumo de verdade. Na sequência, nós vamos trabalhar com as três características de resumo, como disse anteriormente, o informativo, o indicativo e o crítico. Aprendendo esses três, entendendo cada uma dessas características, vai ficar muito fácil para vocês prosseguir nos estudos, nas produções de leitura, nas produções de escrita, que é muito importante. Segunda citação da revista da Ampol. O que essa revista nos diz? Este estudo focaliza uma experiência pedagógica centrada na leitura de resumo. Só que essa leitura é uma leitura crítica. Crítica do quê? De resumos. Isso que vocês têm que observar. E mais especificamente, falando dos abstract. A gente vai ver isso mais lá na frente. Produzidos na academia, no domínio específico da área de letras. Eu peguei isso aqui para mostrar para vocês a importância do resumo, visto que no processo de aprendizagem, o resumo, o que ele pode trazer para nós? Continuamos aqui a leitura. Nesta, partimos do princípio de que leitura e escrita são atividades interrelacionadas. Uma não se dá sem a outra. Quando eu falo para vocês, olha, vamos aprender a resumir, é um trabalho, sim, árduo, não é fácil porque exige leitura, atenção, é uma ida, é uma volta, é sublinhar as partes importantes, é ler de novo se não entendeu. Então, esse processo, esse exercício contínuo de ler e tentar fazer os resumos de acordo com as orientações, seja no indicativo, seja ele um resumo escolar na espécie de paráfrase, seja ele no informativo ou no resenha crítica, ou resenha, podemos dizer também a resenha descritiva, ela é importante. Então, essas duas citações eu coloquei aqui para mostrar para vocês que quanto ela vai fazer presente na sua vida ao longo. 3 tipos de resumo. Como disse anteriormente, resumo indicativo, resumo informativo e resumo crítico. Então, quais desses nos interessa agora no ensino médio? O que nos interessa no ensino médio é o resumo indicativo. Aquele que se pede, resume somente os fatos importantes.
as ideias principais, que nós sabemos que cada parágrafo tem uma ideia principal, e analisar isso. É o tipo de resumo mais pedido nas escolas. É o professor de português, o professor de história, geografia, falar, faça um resumo. Vai resumir o quê? Os fatos importantes. Para a história, por exemplo, que trabalha com fatos, ideias principais, textos, por exemplo, da área das ciências naturais, da natureza, melhor dizendo, que vai precisar de fazer esse tipo de resumo. E vocês vão ver isso ao longo da vida acadêmica de vocês, tá bom? Resumo informativo. Resume as informações, aqui já disse que é informativo, e ou dados qualitativos e quantitativos expressos no texto original. Se confunde com os fichamentos. Às vezes pode falar assim, não, eu vou fazer um resumo informativo. Se a pessoa não souber fazer direitinho, pode cair no fichamento. Então, você deve prestar muito atenção como é que você está fazendo o seu resumo. Você tem que seguir mais ou menos um passo a passo para não cair no fichamento, tá? Porque se você resumir demais, aí já é fichamento. E são utilizados muitíssimo nos meios acadêmicos. Resumo crítico, nada mais, nada menos do que nós estamos trabalhando nesse bimestre, que é a resenha, presta bem atenção, resenha crítica, tá? A resenha crítica, vou até marcar aqui bem marcado para não esquecer o que nós estamos trabalhando nesse bimestre. Resumo crítico, chamado de resenha ou recensão. Ele resume o que? As informações do texto original, aos quais são acrescentados o quê? As opiniões do autor, de quem escreve esse resumo. Esse resumo aí exige mais leitura, interpretação, buscar ver, por exemplo, a biografia do autor, qual o contexto de produção, todos os elementos, os fatores que envolvem a produção daquele determinado texto ou obra ou qualquer outro objeto de resumo informativo. Continuando o nosso estudo, este aqui é um exemplo de resumo informativo, é do Tribunal Superior do Trabalho. Eu passo a ler para vocês aqui, para vocês observarem a importância do resumo. Ele vai, dependendo da área que você for, ele vai estar presente na sua vida. Quem for para a área de direito, por exemplo, vai ter que aprender a fazer resumo, quer queira, quer não, né? Então, eu aumentei essa parte aqui, com essa seta azul, é o textinho que está a letra muito pequenininha, então aumentei só essa partezinha onde menciona a questão do resumo. Então, comecemos. Este informativo, elaborado a partir de notas tomadas nas sessões, né, de julgamento, contém resumos não oficiais de decisões proferidas pelo tribunal. A fidelidade dos resumos ao conteúdo efetivo das decisões, embora seja uma das metas perseguidas neste trabalho, somente poderá ser aferida após a publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. O que interessa aqui não é verificar a estrutura do texto informativo do Tribunal Superior Eleitoral, conhecer os conteúdos, outra coisa do tipo. O que nos interessa aqui é mostrar para vocês o quanto o resumo está presente na vida, no cotidiano das pessoas. Não somente na escola, como também no ambiente jurídico. Normalmente onde tem muito texto, está produzindo texto, em qualquer área do trabalho, qualquer setor, qualquer
qualquer escolha que você for fazer na vida e trabalhar com textos, possivelmente vocês não vão fugir dos resumos. Outro tipo de resumo indicativo, como mencionei anteriormente, vocês vão observar aqui nós temos um texto acadêmico com o título Estimular a Criatividade Projetual, uma necessidade no ambiente de educação profissional. Esse aqui é um artigo científico. O que vem primeiro aqui? A entrada do texto. É um resumo. Se você for para a academia, vocês não vão fugir do resumo. Vocês vão precisar de estar trabalhando com resumo. Aprender a resumir é aprender a ler, é aprender a escrever. Então, vamos observar aqui o resumo. Tem um indicativo, tem uma característica bem específica, que é as palavras-chave. Aqui nesse caso, criatividade projetual, educação profissional e projeto. Então, vocês podem observar que o resumo indicativo é bem específico. Vem antes da introdução e do desenvolvimento do corpo do texto. Essa é uma das características do texto acadêmico, artigo científico. Resumo é um dos gêneros textuais que está agregado no artigo científico. Nós temos esse texto aqui para exemplificar o resumo crítico. Está dividido aqui, nós vamos perceber que nós temos aqui a introdução, essa parte aqui de cima, traça um panorama de trabalho temporário nos dias atuais e dos municípios de São Paulo, ABC, Rio de Janeiro, relacionando as razões históricas, sociais e econômicas que levaram ao seu aparecimento e desenvolvimento. Divide-se em duas partes. Está falando a respeito das partes do quê? Do livro, como esse livro mencionado, Trabalho Temporário, ele é composto, ok? Aqui nós vamos ver na primeira parte, na primeira geral, tem-se a retrospectiva do trabalho temporário. O que estou querendo mostrar para vocês aqui? Eu quero mostrar que a resenha crítica, ela, como toda resenha, tem aqui já mencionado bem no começo aqui, o trabalho temporário, tem a informação do título da autora, da Eva Maria. Nós temos aqui a editora, todas as informações necessárias, e aí nós temos aqui uma resenha. Essa resenha, na página da internet, ela está toda junto, mas nós podemos analisar aqui, está dividido em 4 parágrafos. Como a gente sabe isso? É porque quem já estudou parágrafo padrão sabe. Parágrafo padrão começa, desenvolve e fecha, né? Aí nós temos aqui, como li anteriormente, vai de traço, um panorama até divide em 2 partes. Aqui na primeira, em geral, tem esse retrospectivo do trabalho temporário, partindo do surgimento da produção industrial, traz o panorama da evolução dos sistemas de trabalho, dessas 72 maneiras enfocadas do ponto de vista sociológico, as relações da produção através dos tempos. Esse quadro histórico fornece a base para a compreensão dos fatores sociais e econômicos que levaram à existência do trabalho temporário, tal como é conhecido hoje no contexto urbano. A parte teórica permite visualizar a realidade socioeconômica do trabalhador temporário, conduzindo as sequências lógicas, as pesquisas de campo apresentadas na segunda parte do trabalho. Está referindo
referindo-se, o melhor, a quem? O que foi dito lá no começo, divide-se em duas partes esse trabalho publicado. A primeira fala sobre a retrospectiva geral do trabalho temporário e a segunda fala-se, né, trata-se da parte teórica. Segue aqui no terceiro parágrafo de desenvolvimento, porque o primeiro introdução, o segundo, terceiro e quarto desenvolvimento, no final de conclusão. Já aqui no terceiro parágrafo, ele vai finalizar com a seguinte informação: ao abordar os três elementos atuantes no processo de pesquisa, cerca o problema, acho que acerca, né, do problema, e traz um levantamento profundo do mesmo. Então, o que a gente percebe que a partir da parte teórica até aqui, fecha a ideia e começa uma outra. Que nós vamos ter aqui o quarto parágrafo. Vamos pegar aqui uma outra cor para a gente marcar aqui no texto. As técnicas utilizadas para a seleção da amostra coleta, de dados, são rigorosamente corretas. E aí vai desenvolvendo o texto, vai até que na conclusão delas, a conclusão dela resultante. Aí temos uma palavra aqui que dá um indicativo já de fechamento, que é ao final de cada capítulo, está falando sobre o quê? Tratando sobre o quê? Desse trabalho publicado. Que no final dele, né, aparece um glossário com a definição dos principais conceitos utilizados e dá uma demonstração que já está fechando o parágrafo. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Como que se estrutura o resumo crítico, resenha crítica. Só que isso aqui é um trabalho acadêmico da universidade, tá? Eu não estou exigindo isso de vocês ainda. Mas eu quero que vocês observem aqui como que é a estrutura de um parágrafo acadêmico e, ao mesmo tempo, o parágrafo padrão que nós estudamos e como está estruturado em apenas 4 parágrafos. E o texto está muito claro, dá para entender muito bem se nós lermos todo o texto, fazermos o levantamento dele, saber de fato o que quer dizer o trabalho temporário. Resumo informativo. Agora nós vamos entrar na nossa matéria, que é uma das avaliações do quarto trimestre, vai ser esse resumo informativo. Também. Olha, esse texto, algum de vocês já conhecem, que é um artigo de opinião, que está muito interessante do jeito que está colocado. Do meu lado aqui esquerdo, nós temos aqui, vocês vão observar aqui, redescobrindo uma versão do Brasil, o título. Aqui do lado direito está a cidade que não poderá ser invisível. Os dois textos tratam-se do mesmo assunto, só que do lado direito eu tenho o artigo de opinião. Esse aqui do lado direito é o artigo de opinião. E do meu lado esquerdo, na verdade, é o resumo desse artigo. Como se deu esse resumo? Esse tipo de resumo que foi feito, esse aqui está no material estruturado do caderno 3 do primeiro ano, é um tipo de resumo que os alunos podem fazer a partir de qual forma? Se eu tenho um artigo de opinião, eu vou lê-lo
e vou retirar as ideias secundárias, que são as informações do autor do artigo, e deixar apenas a essência do texto, das informações essenciais do texto, do que o autor fez a abordagem. Vamos ver aqui. Em 2021, a Netflix Brasil disponibilizou em sua plataforma de streaming a série Cidade Invisível. A criação é de Carlos Saldanha e parte do elenco composta pelos autores Alessandra Negrini e Marco Pigossi. A primeira temporada traz episódios curtos, não ultrapassando os 40 minutos. Logo de início, a série merece nossa atenção. Olha que nossa atenção. Esse nossa atenção aqui já caracteriza a opinião do autor, que vai remeter para o artigo de opinião. É bem interessante a gente anotar isso, porque vocês aprendendo a fazer isso aqui, vai ficar mais fácil. Vocês vão ter um começo. Porque o artigo de opinião, por ter as opiniões do autor, a gente pode descartar, né? Nesse caso aqui, toda essa aqui está grifado, é a opinião do autor. Vai sobrar o quê? O top frasal, algum desenvolvimento a respeito do top frasal, sem o aprofundamento das informações da opinião do autor. No segundo parágrafo também já está sublinhado, foi descartado, assim como no terceiro parágrafo. Eu não vou ler todo, porque senão vai ficar muito longo, né, nossa videoaula, mas quem quiser parar, dar uma paradinha e dar uma lida no texto para observar, vocês vão ver que foi tirado toda a opinião do autor, da opinião dele, porque é um artigo de opinião. O que sobrou é o top frasal e um desenvolvimento das ideias que retomam o top frasal, e a partir dessas informações do nosso lado esquerdo nós temos o resumo. Você vai observar. Em 2021, a Netflix disponibilizou em sua plataforma de streaming a série Cidade Invisível. A criação é de Carlos Saldanha e parte do elenco é formada pelos atores Alessandra Negrini, Marco Pigossi. A primeira temporada traz episódios curtos, não ultrapassando 40 minutos cada. Parou aqui. O que aconteceu para fazer este resumo? Foi tirada as opiniões do autor, do artigo de opinião, e se transformou no resumo. Aí, foi resumido e ficou bem menor, pelo menos uns 60% menor do que o original. E nós temos aqui algumas observações. No resumo anterior, além das características já apontadas sobre o gênero, percebemos que ele segue uma organização em etapas: título, a apresentação das partes centrais do material resumido e encerramentos da apresentação. Ou seja, pegou todos os parágrafos do artigo do texto original. Então, vocês observem isso. Claro que nem sempre vai ser assim. Esse aqui é um começo para quem não sabe fazer resumo. Pega as ideias principais, claro que está no top frasal. Paráfrase e resumir. Eu preferi mencionar esses dois significados, porque às vezes confundo paráfrase com resumir.
Vamos pelo dicionário. O dicionário diz o seguinte, aqui eu tirei do Michaelis. Quem quiser pode dar uma olhada na internet que tem. Dicionário Michaelis, ele diz o seguinte. Número 1. O que é parágrafo? Interpretação ou tradução no qual o autor procura manter as ideias originais do texto. É chamada também de metáfrase. Segundo, explicação ou nova versão de um texto, com o objetivo de torná-lo mais inteligível em relação ao anterior. Linguagem, que é o terceiro ponto. Maneira diferente de expressar algo que foi dito. Isso é paráfrase. O que é resumir? Resumir é reduzir o que se diz, o que escreveu, a uma forma mais concisa. Abreviar, condensar, sintetizar. Resumiu a história com facilidade. Os oradores deverão resumir-se ao máximo em seus discursos. O que é resumir? Ponto 2. Ponto 1 foi reduzir o que disse, o que se escreveu, a uma forma mais concisa, abreviar, condensar, sintetizar. Número 2. Apresentar em síntese, ou seja, reunir, sintetizar mesmo, é a própria palavra, ou seja, é tornar mais curto, mais breve. E temos o terceiro ponto aqui, do que se diz do dicionário, o significado, reduzir um conjunto de coisas a poucos elementos, concentrar, restringir. O autor resumiu a história adaptando para o público infantil. Resumirei o meu discurso a uma palavra apenas, vencer. Na audiência, a testemunha decidiu resumir-se. Ou seja, resumir é pegar um texto, seja oral, seja escrito, torná-lo mais curto, abreviado, condensado. Parafrasear tem a sua diferença, é interpretação, é uma explicação, vai um pouquinho mais além do resumir. Alguns autores de livros que trabalham com interpretação de textos, de gêneros textuais, às vezes eles confundem um pouco. Ah, não, parafrasear é resumir. Parafrasear é resumir, mas não é com a mesma característica de apenas resumir. Então, seguimos a nossa explicação. Gênero textual resumo é em que temos que ter duas habilidades que a gente tem em mente. Primeiro, objetividade. O que é objetividade? É qualidade de apresentar fatos, coisas da realidade concreta e que fornece uma representação fiel e exata do objeto. Ou seja, voltando, objetividade é o quê? Qualidade que apresenta base nos fatos, na realidade concreta, do que fornece uma representação fiel e exata de um objeto. Então, ou seja, todas as pessoas que forem ler o seu texto vai ter o mesmo entendimento. Isso é objetividade. Todo mundo, todas as pessoas vão compartilhar da mesma ideia. Síntese é outra característica do resumo. Síntese é o quê? É relato conciso e abrangente de um dado assunto, mesmo que seja abreviado, condensado, às vezes a ideia ainda permeia, né? Dá uma abrangência, dá uma ideia geral do que o texto quer dizer. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Resumo. O que podemos dizer? Trata-se de um texto em que são dispostos e apresentados os pontos essenciais, ideias ou fatos principais que foram desenvolvidos no decorrer de outro texto. Então, o texto, você é o resumidor, então você tem que ser muito cuidadoso, ler uma, duas, quantas vezes for necessário. Mais adiante a gente vai dar algumas dicas como que tem que ser feito, né? Como que tem que ser elaborado um resumo ou a resenha crítica.
também. Esses pontos são expostos de forma abreviada, sempre respeitando a ordem que aparece no texto resumido. O que acontece muito de vocês? Pego um texto para resumir, pego o primeiro parágrafo, eu vou pular, vou lá para o meio, não, eu vou voltar no começo, e não existe uma ordem. Tem que ser respeitada a ordem do texto. Como o texto original tenta preservar a mesma ordem, para quem ainda não tem habilidade, não tem ainda a técnica de resumir, é bom seguir alguns passos para não se perder. Vamos então ver como fazer um bom resumo de texto. Eis a questão. Pode parecer uma tarefa fácil, como eu já falei para vocês, mas não é. Muitas vezes, sintetizar é algo que pode ser trabalhoso, requer algumas técnicas importantes, embora a técnica mais difícil seja a prática. Ou seja, quanto mais você resumir, melhor você vai resumir. Ou seja, só aprende a escrever escrevendo. Outro ponto, resumo de texto auxilia muito na aprendizagem para facilitar na memorização, compreensão e interpretação. Não pode ser um texto muito longo, tem que ser menos extenso que o original. Outro ponto, no resumo não devemos acrescentar ideias novas, ou seja, expressar opiniões ou fazer comentários pessoais. No resumo não pode. Na resenha crítica pode, mas no resumo não. O ato de resumir textos objetiva instrumentalizá-lo a fim de que você possa, ao ler, aprender aquilo que realmente é essencial. Isso vocês vão fazer muito na faculdade. Na universidade se usa muito os resumos, os diferentes tipos de resumo. Aprendendo a resumir, você terá mais facilidade de estudar diferentes disciplinas, uma vez que saberá encontrar no texto ideias mais relevantes, que é uma dificuldade tremenda entre os nossos alunos. Não conseguem identificar as ideias principais. Embora que, para a gente fazer isso, nós temos primeiro que entender a estrutura de um texto. Tem um título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Temos que levar em conta também a questão do parágrafo, né? Nós temos que estudar o que é o parágrafo, principalmente o parágrafo padrão, que apresenta tópico, frasal, ideia secundária. A leitura inicial deve ser atenta para entender o assunto em questão. Qual a dificuldade que as pessoas têm? Não quero ler, tenho preguiça de ler. Sem leitura não é possível fazer um bom resumo. Não vai conseguir, aliás. Leitura subsequente para selecionar as ideias principais do texto, pontuando o que for mais importante, mais relevante. Grifar as palavras-chave que envolvem as ideias fundamentais. Resumir cada parágrafo. Verificar se está havendo coerência e sequência lógica entre os parágrafos resumidos para fazer ajustes necessários. Se você precisar acrescentar uma frase, acrescentar um verbo, um conectivo, dar uma reajustada, ou pode até reescrever o parágrafo, mas sem deixar de manter a ideia do texto original. Outra coisa, chamar a atenção quanto ao resumo. O resumo não é comentário crítico. Você deve se ater-se às ideias do autor, sem emitir sua opinião. Por isso, as ideias do resumo devem ser fiéis às expostas no texto original. Posso até dar uma reescrever, às vezes dar uma ajustada, mas sem sair do texto original. Por isso que o resumo às vezes é o mais difícil escrever um texto, um ensaio, por exemplo. Resenha crítica. Agora vamos passar para o outro tipo de gênero textual. Uma resenha crítica. A resenha crítica é um gênero textual que informa, descreve e opina. Nós temos 3 verbos.
informa, descreve e opina sobre uma determinada obra. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um filme, uma série, um documentário, exposição de arte, peça teatral, apresentação de dança, shows e outras coisas também. Uma aula expositiva, vou fazer uma resenha de uma aula de filosofia. Tem um tema, tem explicação do professor, todos os elementos que você consegue sim fazer uma resenha crítica. Conheça muito bem a obra. É um dos aspectos para se trabalhar com a resenha. Para começar uma resenha crítica, é necessário ler se for livro, se assistir, se for uma obra, se assistir, se for uma peça teatral. Ou seja, você tem que estar atento ou atenta à obra, o objeto a ser analisado. Quando se fala trabalhar com uma resenha, eu posso também estar trabalhando, né, com aquela ideia do objeto de estudo. O objeto necessariamente é coisa, pode ser uma peça de teatro, um filme, uma ideia, tá? Por exemplo, uma conversa. Não é uma conversa qualquer. Por exemplo, um café filosófico. Uma conversa em que gira em torno de um tema. Dá, sim, para a gente trabalhar aí como objeto de estudo. Faça anotações, outro aspecto. Vamos para o segundo ponto. Já trabalhamos o primeiro, agora vamos para o segundo ponto. Durante a fase inicial é importante ir fazendo algumas anotações sobre o tema. Se você, por exemplo, nós vamos trabalhar conversas sobre política. Já dei esse livro para vocês tempos, você deve estar sabendo cor salteado todas as crônicas, né? Então, a estrutura da obra, ao autor e a autora, qual é o nome da obra, quem é o autor da obra, qual é a temática explorada pelo autor, sua relevância, a opinião defendida, onde foi publicada e lançada, qual a estrutura e visão, se foi dividida em partes, ou capítulos, ou seções. A estrutura é muito importante mencionar isso na obra, mas vocês vão ver, vão ter o esqueminha. Rubem Alves é esse autor de muitas obras, foi professor, foi um grande estudioso, teólogo, educador, tradutor, psicanalista, escritor também. E um dos livros que nós vamos trabalhar é Conversas sobre Políticas. Aqui é um pouquinho da biografia dele. Nascimento, né? Ele nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, no dia 15 de setembro de 1933. Em 1945 muda com a família para o Rio de Janeiro. Foi criado em uma família protestante, nosso pastor. Por sinal, em muitas crônicas dele faz menção sobre alguma coisa ligada a alguns elementos assim teológicos assim muito diluído no texto, que a gente vai ver algumas coisas nas crônicas, conversa sobre políticas. Formação em 1953. Em 1957, cursou teologia no Seminário Presbiteriano. Em 1958, mudou para a cidade de Lavras, Minas Gerais, onde exerceu a função de pastor até 63. Ainda em 63, ele resolve ir para Nova York. Ele voltou, né, com o título de mestre. Essa é uma parte da biografia dele. Tem muito mais coisa, mas eu coloquei aqui o básico, o essencial, para a gente saber um pouquinho quem é Rubem Alves, que vai ser o foco da nossa. Rubem Alves, Conversa sobre Política. Esta obra, o estilo do autor se caracteriza por ser instigante, reflexivo, corajoso, verdadeiro, transparente, por vezes crítico e mordaz. Essa é a característica de Rubem Alves com essa obra. Ele vai tratar da política de uma maneira suave, mas muito verdadeira. Chama a atenção do leitor a ter responsabilidade como cidadão.
a valorizar o voto, a entender a organização do Estado, a responsabilidade do Estado em relação à política e os cidadãos. E tem mais aqui, Conversas sobre Política, esse livro, né? Ele é deveras inteligente, que reflete, né, que o autor é corajoso, necessário, que realiza a proeza de nos tirar do conformismo, da resignação para nos lançar à frente, politicamente falando, fazendo que nos posicionemos diante da realidade atual como cidadão em relação à política, em relação, no aspecto político, a saber escolher os nossos candidatos, a pensar de fato o que é política para o nosso país, para um país. O que é ser um país democrático? Então, os elementos necessários para entendermos o que é ser cidadão e saber votar, ele dá vários caminhos. Muito interessante. E ainda mais, porque essa obra nos faz pensar, nos faz sonhar. O autor, com essa obra, nos leva a reivindicar da política o cumprimento do seu papel, que é tornar a do cidadão mais justa, ter mais equidade, divisão, distribuição de rendas, que a gente não vê até os dias de hoje. E é de sonhar os sonhos do povo e se dedicar a transformá-los em realidade. Rubem Alves, né, o mestre da palavra, poeta do cotidiano, plantador de jardins. O que mais chama atenção ao longo das crônicas, ele sempre vai citar algum elemento jardim. Ele, na obra, aliás, na crônica Frigideira, ele coloca isso de uma forma muito poética, que segundo a perspectiva da própria crônica, ele diz o seguinte, que o homem foi feito para viver no jardim, porque no jardim dá-se a ideia que é o tão sonhado paraíso da tranquilidade, da paz, porque na cidade tem-se muitos problemas da violência, dos problemas de estrutura familiar e outras coisas mais que fica embutido dentro dessa estrutura selvagem que é a própria cidade. É bem interessante essa obra, essa crônica dele, A Frigideira. Voltando aqui, fazendo-nos repensar com mais acuidade o nosso ser político e nosso ser na política. A crônica é um gênero textual narrativo, tipo de jornais e revista. Vale lembrar que a crônica é um tipo de prosa medieval e a história, né, registrada anteriormente, antes dessa história que nós conhecemos como historiografia, a crônica é que fazia esse papel. Então, inclusive, o Fernão Lopes foi um dos grandes escritores, né, de crônicas que conta a história dos reis de Portugal. Só para exemplificar que a crônica hoje, que nós conhecemos como essa, nós estamos estudando, ela tem característica literária, mas anteriormente as crônicas ela era mais de caráter digamos, não literário, né? Era a história oficial da época medieval era escrita pelos escritores e dava esse nome de crônica. É só para lembrar, porque parece, né, se te observar, hoje as crônicas, como se a crônica toda a vida fosse um gênero literário, não é fato. Inclusive, vale lembrar que na Bíblia tem primeira e segunda crônicas. E quais são os tipos de crônica que nós temos hoje como gênero literário? E também pode ser considerado um gênero híbrido, né? É um pouco, né, jornalístico e um pouco literário. Aí vai aqui a classificação. Nós temos a crônica descritiva, a narrativa, a dissertativa, que é essa que nos interessa, que entra a questão da argumentação. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês em relação a ela. Temos a crônica humorística, a lírica e a poética. Cada uma dessas aqui vocês vão observar que tem suas características específicas.
A descritiva é típica pela descrição dos elementos da narrativa, ou seja, um texto que expõe detalhes de objetos, lugares, personagens e mais partes. Narrativa já diz, né, marcado pela narração, seja em primeira ou terceira pessoa. Dissertativa pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa, ela traz à tona o ponto de vista do autor sobre o assunto em foco. Tem a crônica humorística, que traz um texto bem-humorado, ironia, sarcasmo. Nós temos também a crônica lírica, que já diz, né, gênero lírico, que traz aquela conotação poética profunda, que expressa emoções, vale dizer Menino de Rio, se não me foge a memória, de Vinícius de Moraes, que é uma crônica lírica maravilhosa, lindíssima. Tem a crônica poética, que utiliza, né, os versos. Temos a crônica narrativa descritiva. Esse tipo de crônica combina a narração com a descrição, já foi mencionado algo do tipo anteriormente. Crônica jornalística, que tem um viés do texto jornalístico que nos diz respeito à veiculação de notícias e fatos. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia ou semana, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento para a gente saber fazer as distinções. Crônica histórica, ao contrário da crônica jornalística, destaca eventos recentes. Crônica histórica relembra episódios passados, né? A jornalística é sempre o jornal, a notícia do momento. E o histórica, o próprio nome já diz, é do passado. Crônica ensaio, diferente das demais crônicas, que é difícil de prever pelo nome. A crônica ensaio tece críticas que acontecem em relações sociais de poder, que pode parecer também com a crônica dissertativa argumentativa. E a filosófica carrega uma reflexão sobre determinado assunto. Então, a crônica existe as suas diversidades e temos que estar atentos às características para a gente não se enganar. Segue o estudo das crônicas, do gênero textual crônica. Crônica dissertativa argumentativa. Continuando nossos estudos, né? Aqui nós vamos identificar os pontos bem específicos. Crônica dissertativa ou argumentativa pode ser escrita em primeira pessoa, traz à tona o ponto de vista do autor e do assunto. E a crônica argumentativa também é chamada dissertativa. O autor defende algum ponto de vista e utiliza argumentos para justificá-lo, mas diferente ponto, artigo diferente, né, do artigo de opinião, que o autor não tenta convencer. Agora, na crônica argumentativa, sim. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com dissertativa argumentativa para produzir a resenha dissertativa argumentativa. São elementos bem próximos. Então, segue a nossa aqui explicação. Chegamos na resenha dissertativa argumentativa. Comecemos então. Primeiro, temos que ter o título. Aqui no título, vocês podem até utilizar, tá? Nada demais. Se você não conseguir achar um título razoável, você pode utilizar o próprio título da crônica. O que vocês vão fazer no primeiro parágrafo? Vão apresentar o quê? O autor e seu contexto histórico literário. Eu não coloquei aqui no nosso estudo, porque esse aqui vai fazer parte da pesquisa que vocês têm que fazer. Vão ter que pesquisar um pouco mais sobre o contexto histórico literário de Rubem Alves. Quem foi ele como produtor literário. Explique brevemente a importância da análise da crônica. A gente vai ter que apontar isso aqui. Apresente sua tese. O que é sua tese? É sua opinião. Que você pretende discutir nessa resenha, o que te chamou atenção sobre política, por exemplo, lá na crônica A Frigideira. É uma crônica muito interessante. Se você for fazer a resenha dessa crônica, somada a algumas outras crônicas, é muito interessante. Tem vários títulos que eu sugeri aqui nesse estudo que vocês podem estudá-los, que vocês vão ter que pesquisar, porque tem
citações, vocês têm que procurar aquelas citações, entender qual a relação daquela citação que ele faz, ele menciona na sua obra, para dar sustentação na crônica, na argumentação que ele. Segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo de desenvolvimento, aqui está a informação que você tem que fazer, resumir a crônica. Gostaria, por gentileza, que vocês trabalhem com 2 crônicas, não apenas com uma, mas com 2 crônicas. No terceiro parágrafo, dessas 2 crônicas, citar trechos relevantes de suas obras para sustentar os seus argumentos que você encontrar interessante para análise da dissertação. Okay. O quarto parágrafo é analisar as ideias políticas do Rubem Alves, destacando seus principais pontos de vista. Isso do autor, argumento e abordagem da obra. Também, aqui nesse caso, o seu argumento vai ser o quê? O seu ponto de vista em relação ao ponto de vista do autor. Ok? No quinto parágrafo, você vai considerar as reflexões políticas de Rubem Alves que se relacionam com o contexto histórico e com a sociedade em geral. Será que a crônica do Rubem Alves que você vai trabalhar tem algo a ver com a política de hoje, com os políticos de hoje, o nosso comportamento como cidadão que vota? Então, vocês têm que pensar sobre isso. Isso vai ser um trabalho seu, de reflexão sua, em relação à sociedade em geral. Como a sociedade hoje está votando? Como está a nossa democracia? O que está acontecendo com a nossa política? E vocês vão fazer uma relação do que ele fala sobre. No sétimo parágrafo, que é a conclusão, você vai recapitular os principais pontos discutidos na resenha, vai resgatar a sua tese ou a declaração de propósito, bem no início da resenha. Então, eu vou até tirar aqui a questão da declaração de propósito, deixar apenas a tese, ou seja, a sua opinião que você apresentou lá no começo. E você vai oferecer uma síntese das contribuições de Rubem Alves para o debate político e seu impacto. O que você conseguiu observar nas crônicas dele que contribui para nós, cidadãos brasileiros, em relação ao debate político, ao impacto que ele nos causa? E você vai finalizar com uma reflexão sua, pessoal, sobre a importância das ideias de Rubem Alves, do seu legado, que ele deixou para nós, de importância em relação à condição de sermos cidadãos, em relação ao comportamento dos políticos, do Estado, em relação a cada um que se coloca, né? Nós que pagamos nossos impostos, nós que trabalhamos, nós que esforçamos, né, para ter um país melhor, o que a gente recebe, né, das mãos dos nossos políticos. O que é a política hoje e de sempre? Será que verdadeiramente nós vivemos um Estado democrático de direito? Então, as crônicas do Rubem Alves nos levam a essa profunda reflexão sobre a nossa vida política como cidadão e a política dos políticos. Bom trabalho para vocês. Eis aqui a webgrafia, as referências da onde, as fontes que eu tirei para fazer todos os desenvolvimentos desse estudo. E finalizo. Bom trabalho.